Olá, hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, seu espaço sobre cinema na Web TV dos jornais do Grupo Sinos. E nessa semana a gente tem uma das estreias mais aguardadas do ano, é o filme Jogos Vorazes, A Esperança, o Final. E tem também uma produção brasileira estreando aqui na região. Por isso mesmo, fique ligado, começa agora o pré-estreia. E começamos o programa falando, é claro, da maior estreia dessa semana, Jogos Vorazes, A Esperança, o Final. Confira aí. Ainda se recuperando do choque de ver Pita contra si, Katniss Everdeen é enviada ao Distrito 2 pela Presidente Coin. Lá ela ajuda a convencer os moradores locais a se rebelarem contra a capital. Com todos os distritos unidos, tem início o ataque decisivo contra o Presidente Snow. Só que Katniss tem seus próprios planos para o combate, e para levá-los adiante, precisa da ajuda de seus amigos. Bom, e como a Experiência Parte 1 foi muito chato, foi um dos filmes mais parados da franquia, foi extremamente enrolado, foi extremamente preparador para esse filme aqui, o que não precisava ter sido feito. Podia ter sido feito um filme, matava tudo, já resolvia o problema, e nós já não tava com essa estreia esse ano. Mas eles quiseram alongar para poder ganhar mais dinheiro, e agora então vem a parte boa de A Esperança, que é justamente o embate final entre a Katniss, os rebeldes, e a capital de Panem. Vai ser um filme com muita ação, é um filme que tem muito fechamento, todas as histórias que foram iniciadas vão ter o seu final ali, e ele é interessante porque ele cria ele acaba mudando um pouco a ótica da história. A gente sempre vê a capital como a ruim e tal, mas a gente começa a ver que na verdade o problema não é as instituições, e sim são mais as pessoas que controlam essas instituições. Enfim, por isso mesmo que Jogos Vorazes tem essa virada no final que é muito interessante e que você tem que conferir nos cinemas porque é um grande lançamento do ano, e quem gostou da franquia vai ter esse fechamento com chave de ouro. Bom, quem quiser assistir o filme, então, pode conferir ele nos cinemas de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre. E com várias sessões, não tem desculpa pra assistir. Tem 3D, mas não precisava ter em 3D, mas tem 3D. Tem também, que não precisava, não precisava mas tem, também, né? mas... Então, vamos lá, então. fazer o quê? Bom, e a outra estreia dessa semana é uma produção brasileira, Ninguém Ama Ninguém por Mais de 2 anos. Confira aí. O longa, baseado em narrativas escritas por Nelson Rodrigues, acompanha as histórias de 5 casais que vivem paralelamente no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 no Brasil. Em uma sociedade cheia de moralismo, os desejos de homens e mulheres se manifestam de maneiras diferentes, porém com liberdade em suas vidas íntimas. E Nelson Rodrigues é um dos grandes escritores brasileiros modernos, e ele é um cara que consegue trabalhar muito bem não só a ideia do brasileiro, mas toda aquela história, a sensualidade da vida comum do brasileiro. Tem muito livro dele que trata desse ponto de vista, que trata desse tipo de história, e os filmes dele sempre foram muito utilizados, principalmente na época da pornochanchada brasileira, o que é uma coisa muito boa, porque eram histórias muito boas e muito sexuais, e essa época do cinema brasileiro sempre conseguiu absorver muito bem e retratar muito bem as histórias dele. É uma nova tentativa para o cinema, e é interessante ver um autor bom sendo adaptado. Não é um filme de comédia besta, como a gente tem visto ultimamente no cinema brasileiro, mas é um autor bom e que toca em alguns problemas, assim, algumas mazelas nossas, mais da nossa questão moral do que outra coisa. Mas isso que é interessante de ver nos filmes do Nelson Rodrigues, das histórias do Nelson Rodrigues, né? O próprio título do filme, que é Ninguém Ama Ninguém por Mais de 2 anos, é uma frase que consta num dos contos escritos pelo Nelson Rodrigues, então é uma grande oportunidade de você poder conferir aqui na região, já que é tão difícil chegar aqui, esses filmes que são um pouco diferentes, que não são essas comédias pastelão, enfim, muita bobagem. E que tem um bom texto, né? Tem um bom texto, ele segue bem, o filme acaba sendo bem fiel ao texto do Nelson Rodrigues, então é bem interessante você ver isso, ter essa oportunidade pra não ficar sempre naquela mesma coisa que a gente vê no cinema. E ele consegue dar aquela incomodada, assim, sempre muita comédia. Os textos dele muitas vezes são bem engraçados, mas ao mesmo tempo ele dá aquela alfinetada na população, então isso é muito legal de ver. É bem legal de ver. Bom, e quem quiser conferir esse filme pode assistir no cinema aqui de Novo Hamburgo e também em Porto Alegre. Esse foi o pré-estreia, a gente volta na próxima semana. Até mais! Até!